E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente daquelas que vocês já estão acostumados. Eu vou falar sobre canais do YouTube que falam sobre investimentos. Então, quando a gente está começando a investir, a gente tende a buscar informações para se aprimorar no investimento. Muitas pessoas adquirem livros, outras pessoas se informam através de portais na internet ou sites que falam sobre investimentos e outras pessoas se informam através do YouTube. O problema do YouTube é que ele permite que todo mundo poste vídeo. Isso é algo ótimo. Só que infelizmente isso atrai muitos canais que não entendem absolutamente nada sobre investimentos, mas querem falar sobre investimentos, ou seja, pessoas que não têm experiência e que às vezes nem sequer estão investindo, falando sobre quais ações você deve comprar ou o que você deve fazer na sua carteira de investimentos. Alguns até falando sobre política, misturando política com investimentos. Em vez de falar com uma análise um pouco mais racional e técnica, eles preferem analisar de um lado emocional, comparando política com investimentos. E o problema é que esses canais com poucas informações, geralmente são os canais que atraem mais pessoas. Já como a maioria das pessoas e a massa tende a ser mais emocional do que racional, ela se sente muito mais atraída por canais desse tipo, que falam de política ou que falam de uma forma muito rasa sobre investimentos, nunca chegando em áreas mais profundas e falando de uma forma um pouco mais técnica como funciona o mundo dos investimentos. Só que existe uma minoria de canais que estão realmente preocupados em passar informações. Parece que não, parece que a maioria dos canais está só preocupada em ganhar mais dinheiro e atingir um público maior. Então elas preferem se vender e falar informações que não são tão relevantes ou falar coisas que elas nem gostariam de estar falando ou que elas nem sequer aplicam ou acreditam para atingir um público maior. Então elas têm informações muito mais profundas, mas elas gostam de falar de investimentos um pouco mais simples para atingir a massa e consequentemente atingir um público maior e vender mais os seus produtos e os seus cursos. Só que felizmente existem canais muito interessantes que às vezes o pessoal não acompanha tanto e não se interessa, mas que fornecem conhecimento de muita qualidade. Nesse vídeo eu gostaria de falar de um dos canais que eu mais gosto, que é o canal de José Cobori. Quando eu estava começando a investir, eu comecei a acompanhar canais mainstream, digamos assim, aqueles canais que atingem um público muito grande. Então eu não tinha muito conhecimento e fui escutando aquilo que eles foram falando. Com o passar do tempo eu percebi que boa parte das informações que eu adquiri com eles ou não eram tão relevantes assim, ou eram completamente inúteis, informações que não agregavam o mínimo de valor. Por sorte eu não cheguei a acompanhar canais que falavam sobre trade, day trade, coisas desse tipo. Então, esse tipo de erro eu aprendi com o erro dos outros. Então, eu acho muito mais inteligente a gente aprender com o erro dos outros do que a gente errando para depois limpar as feridas, digamos assim. Então, felizmente, eu não fui atingido por esse tipo de canal. Só que eu já acompanho diversos canais que me passavam informações muito pouco importantes ou rasas, ou informações muito pouco precisas sobre aquele assunto, ou verdades absolutas, como se existisse alguma verdade absoluta. Então, canais que falam um determinado estilo de investimento e falam somente daquele estilo como se fosse a única forma de investir, não dando nenhuma opcionalidade de aprender coisas diferentes. Então eu passei muito tempo acompanhando esses canais e eu percebi que eles não agregavam valor nenhum. Mas com o passar do tempo eu comecei a acompanhar canais não mais por visualizações e não mais por acessos, mas pelo conteúdo que eles agregavam na minha vida. E como eu falei já, um dos canais que mais me agregou conteúdo, que mais me fez aprender sobre o mundo dos investimentos de uma forma racional e técnica, excluindo fatores emocionais que não servem para absolutamente nada, foi o canal do José Cobori. Todo ser humano é muito mais emocional do que racional. A gente percebe que são poucas pessoas que têm uma abordagem um pouco mais racional. E quando se trata de investimentos, principalmente os investimentos, a gente precisa ter uma abordagem
muito mais fria e muito mais racional e precisa do que qualquer outra coisa na vida. Afinal de contas, as ações, as empresas que a gente investe não nutrem um mínimo de sentimento por nós. Então, se a gente nutrir sentimentos por elas, elas não vão retribuir a gente da mesma forma, fazendo com que a gente tome prejuízos muito grandes ao longo do tempo. Então, quanto mais racional o investidor for, menor serão os prejuízos que ele vai ter ao longo dos anos. E um dos canais para você ter a melhor abordagem racional dos investimentos e excluir todos os fatores emocionais, entendendo de forma precisa detalhes sobre cada categoria de investimento e como funciona cada tipo de estratégia, não só de investimentos, mas também o mercado financeiro como um todo, o canal do José Cobori é uma boa pedida para você que quer isso. Lá você tem recomendação de livros interessantes que ele já leu, aprende lições para investidores, aprende como funciona o valuation desde o zero, através de uma análise fundamentalista muito precisa e criteriosa de cada ativo do mercado financeiro. Aprende o que é cada definição de cada palavra do mercado financeiro que às vezes você não conhece. Aprende sobre contabilidade para você entender mais ou menos como funciona a contabilidade nas empresas da Bolsa de Valores. Aprende sobre o mercado de criptomoedas, enfim. Todo que é tipo de assunto relacionado ao mercado financeiro você pode acompanhar através do canal de José Cobori. E definitivamente ele não tem os acessos que ele merecia ter, dado o conteúdo que ele fornece para os investidores. Então, se você não é um assinante ou não acompanha o canal de José Cobori, eu acho que é um ótimo canal para você acompanhar de forma muito mais criteriosa o mundo dos investimentos. José Cobori atua como assessor estratégico na estruturação de operações de fusões e aquisições e também de consultor de empresas em finanças corporativas e de planejamento estratégico. Ele é empresário, investidor, consultor, palestrante, professor e também escritor. Ele é autor do livro Análise Fundamentalista: Como obter uma performance superior consistente no mercado de ações. Então, se a gente observar, ele tem um currículo e um histórico, uma experiência muito maior que esses investidores que não têm tanta experiência, que têm muitos acessos no YouTube. Então, para você que quer ter informações muito mais valiosas, o canal de José Cobori é uma boa pedida. Enquanto a maioria dos canais vão estar passando informações referentes às notícias do mercado financeiro pouco relevantes ou muito superficiais, no canal de José Cobori você terá informações muito mais precisas e aprofundadas de cada detalhe. Então a gente pode perceber que tem vídeos dele que tem mais de meia hora, mais de 50 minutos só de informação muito preciosa sobre cada conteúdo. Alguns investidores vão achar meio chato, só que investidores que realmente querem evoluir no mercado financeiro vão acompanhar esse conteúdo e vão conseguir extrair informações valiosas para melhorarem o seu comportamento no mercado de ações, seja de ações, derivativos, enfim, qualquer coisa que você se especializar. Um outro canal que eu acho interessante, que leva a sério o mercado de ações, é o canal do Baster. Eu também gosto de acompanhar o canal Market Makers, que vem entrevistando pessoas de peso no mercado financeiro, que tem muitas informações relevantes para passar para os investidores. Mas enfim, todos esses canais não costumam ter um acesso muito grande e atingir as massas. Só que as poucas pessoas que eles atingem costumam ser pessoas muito mais, digamos assim, com conhecimento muito mais sofisticado do mercado financeiro. Então são poucas pessoas que têm um valor muito maior dentre esse segmento do mercado financeiro. Então acho que é muito mais interessante ter menos pessoas com muito mais valor agregado nessas pessoas e nesse público do que muitas pessoas que não entendem absolutamente nada de investimentos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Foi apenas um vídeo explicativo para falar sobre um canal que eu gosto de acompanhar e eu recomendo que vocês que acompanham o meu canal também acompanhem o canal dele. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.